Voltar a São Paulo e estar com os irmãos aqui em São Paulo, na Vila Mariana, é uma bênção de Deus, é um privilégio. Então, a nossa palavra, em primeiro lugar, é de gratidão e de louvor a Deus. A Ele a honra, a glória, a força, o louvor, o poder. Quando abrimos as nossas Bíblias, não precisam fazê-lo agora, no livro do Apocalipse, capítulo 4, nós encontramos os 4 anciãos e os 24 seres viventes ao derredor do trono. Quando abrimos a Bíblia no capítulo 5, nós encontramos um quadro belíssimo. É um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. E os 4 seres viventes e os 24 anciãos ainda presentes. E João está chorando, porque ninguém é encontrado digno de abrir aquele livro misterioso. E ali está o Cordeiro. E diz a João: pare de chorar. E é aquele Cordeiro que toma o livro e abre os seus selos. Nesta noite nós estamos aqui juntamente com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos. Estamos todos ao derredor do trono e estamos declarando que Ele é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder e o louvor. Pelos 70 anos de caminhada da igreja, até aqui o Senhor nos ajudou. Estou muito feliz por encontrar o coral. Quando a gente não pode vê-los, a gente pode ouvi-los. E é tão bom ouvir as vozes. Lá nos céus eu não vou pregar, mas vocês vão cantar. É muito bom ver a orquestra. Como vocês estão tocando bem. Lá nos céus eu não vou pregar, mas vocês vão tocar. E como é bom abraçá-los, vê-los. Então, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus a todos nos abençoe. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-las no livro do Apocalipse, no capítulo 1. E a leitura que faremos do verso 9 ao verso 20. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. É interessante a gente observar na Bíblia algumas figuras que representam a igreja. Eu hoje estava dizendo pela manhã que faço casamentos há 57 anos. E já me perguntaram quantos casamentos você realizou. Eu terei que olhar todos os meus relatórios desses 57 anos fazendo casamentos. Eu não sei, mas alguns casamentos, centenas, milhares. Mas uma curiosidade, o doutor Beligrand diz isso. Ele diz que nunca viu uma noiva feia. Toda noiva é bonita. Lembro-me de quando fiz o casamento de um homem muito conhecido aqui no Brasil, Galvão Bueno. Sua noiva, Desirê, muito bonita. Mas quando fiz o casamento de uma jovem tão humilde e tão simples, que não tínhamos testemunhas para assinarem os documentos, eu fui a uma construção e busquei alguns operários para me ajudarem. Não importa se é esta ou aquela noiva, todas são belas, são bonitas. E a Bíblia nos fala que a igreja é a noiva. Mas a Bíblia nos diz também que a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja não é um organismo ou uma organização. A igreja é um organismo vivo que se interage. E neste corpo há tantos membros, os mais diferentes. Mas a igreja não é só a noiva, o corpo vivo de Cristo. Na linguagem de Pedro, ela é a nação santa. É o sacerdócio real. É o povo de propriedade exclusiva de Deus. E na linguagem do poeta, quando escreve: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, seu próprio sangue ele verteu. Eu ouvi um teólogo dizendo que a igreja é nossa mãe. E é bem da verdade. Como descrever a igreja? Eu estava pensando numa palavra nesta noite, de sábado. Amanhã teremos o culto das 9h15, o culto das 19 horas. Mas eu estava no hotel, chegamos ontem à noite orando e dormimos pouco essa noite. Estamos vindo de outras viagens, talvez até um tanto cansativas. E eu estava orando e dizendo, mas uma palavra para a igreja. E talvez de todos aqui eu seja o mais velho. No próximo ano eu estou completando 60 anos pregando e viajando e falando da igreja. Nesta noite eu quero mais conversar com os pastores que estão aqui, com o coral que está aqui, com a igreja que está aqui, com o povo de Deus que está aqui. Talvez não seja uma palavra exortativa, seja mais uma palavra de bálsamo, uma palavra de esperança, uma palavra que nos ajude a olhar
o futuro nesta perspectiva. A igreja está em boas mãos. A igreja não é este templo, a igreja não são estes móveis, a igreja são as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, gente, pessoas resgatadas, lavadas, justificadas em Cristo Jesus, seladas com o Espírito Santo. Esta é a igreja do Senhor. Olhem bem aqui. Não se preocupem em olhar muito a Bíblia. Se eu citar passagens, ouçam. João o apóstolo, o único que não sofreu martírio. Guardem isto. Do colégio apostólico era o mais jovem, João. João está exilado na ilha de Pátimos. E o livro do Apocalipse, com 22 capítulos, ele é aberto com esta passagem que eu julgo uma das mais eloquentes, das mais bonitas. Se me perguntassem, de todos os livros da Bíblia, de todas as passagens da Bíblia, qual a que mais te toca? São várias, mas eu memorizei muitos textos da Bíblia. Exemplo, memorizei o Sermão do Monte com 108 versículos e memorizei partes do Antigo e partes do Novo Testamento. E tenho a Bíblia fotografada na minha mente. Mas ao ler este texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, ele me encanta, me empolga e me fascina, porque João fala que no dia do Senhor, ele tem uma visão. Olhem aqui. Como ele descreve o personagem? Seus cabelos são brancos como a neve. Seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma afiada espada. Os seus pés são como bronze reluzente. E a visão, ela é tão extraordinária, tão tocante, que João diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Daniel também caiu. Moisés também prostrou-se diante da majestade do Senhor. E João cai por terra como morto. E ele diz que o Senhor vem com a sua mão direita. A Bíblia nós temos que lê-la com detalhes. A Bíblia não fala com a sua mão, mas com a sua mão direita. E coloca a sua destra sobre a cabeça daquele homem que está caído, João. Ele diz: não temas, não temas. Eu estive morto. Aqui daria um bom sermão. Jesus não disse: eu morri. O detalhe desta passagem está nesta frase: eu estive morto. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo para sempre. Eu estive morto, mas eu estou vivo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. E João fala umas coisas curiosas, e é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com vocês 3 pensamentos. João diz que ouviu uma voz. Os professores da língua pátria dizem que o verbo ouvir e o verbo escutar são diferentes. Ele não fala escutei, ele fala ouvi uma voz. Olhem aqui. Como seria a voz de Jesus?
Eu periodicamente vou ao meu médico para ele olhar as minhas pregas, as cordas vocais. E ele sempre me diz que não há duas cordas vocais iguais. Não há uma sonoridade de voz semelhante à outra. Nós somos mais diferentes, não nas impressões digitais, nós somos mais diferentes nas nossas cordas vocais. Aí eu começo a perguntar, como seria aquela voz? Tenor, barítono, contralto, soprano? Com a voz de muitas águas. Mas João não diz somente isto. João nos diz que ele está andando no meio de 7 candeeiros. Guardem essa palavra que nós vamos estudá-la. No meio. E terceiro, João diz que ele tem na sua mão direita, observem esse detalhe, 7 estrelas. Vamos pegar essas 3 figuras agora, fiquem comigo aqui. De uma forma singela, nós não estamos fazendo uma exegese do texto. Nós estamos olhando o texto do ponto de vista devocional, para aquecer o nosso coração. Cristo e sua igreja. A primeira verdade que esse texto nos ensina a respeito de Cristo e sua igreja é esta: Cristo está presente com a sua igreja. No versículo 13 diz que ele está no meio dos candeeiros. No meio dos candeeiros. Mateus 18, 20, Jesus diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Por favor, atentem para o detalhe, meio. Apocalipse 1,13, ele está no meio dos candeeiros. Mateus capítulo 18, versículo 20, ele está no meio dos 2 ou 3. Chegando a João capítulo 20, verso 19. Jesus ressuscitou, os discípulos não sabem ainda que ele ressuscitou, estão com medo, trancados, fechados num quarto. E Jesus se coloca no meio deles. E diz, paz seja convosco. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Observaram que em 3 momentos diferentes, Jesus está. Observem que o verbo não está no passado e não está no futuro. E quando nós oramos, às vezes, nós dizemos assim, obrigado, Senhor, porque Tu dizes na Tua palavra, eis que eu estarei convosco. Não está escrito assim na Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia como está. E na Bíblia está escrito, eis que eu estou. E a tradução correta seria, do aramaico, até o fim do mundo. Não seria até a consumação dos séculos. Eu estava lendo um livro muito interessante, de um autor brasileiro, e ele se reporta a um pastor batista lá nos Estados Unidos. Eu estou omitindo o seu nome por uma questão ética. Não é uma ilustração, é algo que aconteceu. Esse pastor, naquele culto de domingo, órgãos de tubo, grandes corais, milhares de ouvintes, uma igreja belíssima. Ele está pregando o seu belo sermão e ele observa no auditório um cidadão como os demais, mas alguma coisa despertou no pastor a sua atenção. E quando terminou o sermão, o coral foi cantar, ele chamou um dos diáconos, ele disse, observe discretamente aquele cidadão. Quando encerrarmos o culto, eu preciso falar com ele.
E o pastor está à porta, cumprimentando algumas pessoas. O culto já encerrou, todos saíram e ele procura o diácono. Ele faz a seguinte pergunta: e aquele senhor? E ele diz: eu o abordei e disse que o senhor queria falar com ele, mas ele deixou-lhe um abraço, ele é muito educado. Ele deixou-lhe um abraço, mas disse que o senhor fique tranquilo, porque ele tem estado aqui na igreja todos os domingos. E ele mandou também lhe dizer que ele está sempre assentado aqui no auditório. Ele ouve os seus sermões, a forma como o senhor prega. Ele ouve o seu coral, como os seus coristas cantam. Ele observa os ofertantes, como fazem o momento do ofertório. Ele está presente na igreja, aliás, ele está presente sempre. Ele mandou lhe dizer que ele é o pastor da igreja. Ele é Jesus. Eu tenho estado em países onde nós não temos esses privilégios que nós temos aqui. Agora mesmo nós recebemos em nossa igreja em Londrina um coronel do exército peruano, Davi Nateia, que ficou 8 anos e 6 meses preso. E nós ficaríamos a noite aqui, compartilhando com os irmãos o que está acontecendo em cerca de 52 países no chamado cristianismo de alto risco. O que está sustentando a igreja? O que está fortalecendo a igreja? É a presença de Cristo Jesus. Esta igreja presbiteriana de Vila Mariana, se nós olhássemos a relação dos pastores que ocuparam este púlpito e que passaram por esta igreja, a relação de presbíteros que fizeram parte do conselho, de diáconos, de líderes, de idosos, de moços e de crianças, e muitos já não estão mais aqui. Talvez até a noite de hoje poderia ser uma noite de saudosismo, de reminiscências, de lembranças, de risos, de lágrimas, de emoções. É uma história, é uma história. Mas sabe o que carregou esta igreja? O que sustentou esta igreja? Foi o fato do Senhor da igreja estar presente com ela. Ele que está no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Geração vem, geração vai. Eu estou numa mesma igreja há 40 anos como pastor. Presidi o conselho durante 33 anos e estou nesta igreja há 40 anos. E eu disse à minha esposa, que está aqui no auditório, quando nós passamos a titularidade para o nosso colega, eu disse à minha esposa, vamos fazê-lo com a grande alegria. Os pastores passam, as lideranças passam, até os templos passam, mas a igreja está aí, a igreja presbiteriana de Vila Mariana está aqui. Louvado seja Deus, que a conduziu, que a fortaleceu, que a sustentou. Stanley Jones, um dos autores que eu aprecio e gosto de ler, metodista. Stanley Jones nos conta no seu livro O Caminho uma história interessante de um cristão e um ateu que discutiam a ressurreição de Jesus. E o ateu dizia, Jesus não ressuscitou porque nunca existiu, é um mito.
E o cristão dizia, não, Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. E num dado momento, os dois olharam para o senhor que estava ali perto, simples, mas não estava participando da discussão. Ele perguntou, e você, o que você acha dessa discussão? Ele falou, não sei, porque eu não sei o que vocês estão discutindo. E quando lhe disseram que discutiam o tema, Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, o que você acha? Ele falou, não, eu não acho, eu creio. Jesus ressuscitou. E por que você crê que Ele ressuscitou e que Ele está vivo? Porque hoje de manhã eu conversei com Ele. Olhem nos meus olhos. Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Nós cremos nisto. Nós temos esta convicção. Ele é o Senhor da igreja. Ele que está no meio da igreja. O trono não está vazio. Quem ocupa o trono é Jesus. É Jesus. Mas essa passagem de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, nos mostra um outro momento interessante na experiência de João. No verso 10 e no verso 12, nós lemos que João ouve uma voz e ele, como que faz isso? Para ver quem estava falando com ele. Muita atenção, ele ouve a voz. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque quando às vezes eu estou pregando, eu digo às pessoas, olhem aqui, ouçam, escutem. Precisamos ouvir, ouvir, ouvir. E ele ouve a voz de quem está falando. Porque no Apocalipse nós encontramos, em Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que ouvem. Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 e 3:20, a mesma expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pessoas nos procuram e nos dizem, pastor, eu gostaria muito que Deus falasse comigo. Não levante a sua mão, por favor. Em alguma vez da sua vida você orou e disse, Deus, fala comigo. E muitos correm atrás de profetas, profetisas, videntes. Eu preciso que Deus se revele, que Deus fale. Os irmãos sabiam que 95% da vontade de Deus já está revelada na Bíblia. 95% da vontade de Deus já está revelada na Bíblia. O poeta Gioia Júnior, num dos seus versos, ele termina dizendo assim, se Deus fala, escuta então. Nosso Deus não é um Deus mudo. A palavra diz que os deuses, eles têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Eles têm boca, mas não falam. O nosso Deus fala, louvado seja o seu nome. Eu quero olhar bem nos olhos de todos. O que Deus está falando ao seu coração nessa noite? O que Deus já falou conosco quando a orquestra tocou. O que Deus já falou conosco quando o coral cantou. O que Deus já falou conosco quando as leituras bíblicas foram feitas. Quando as orações subiram aos céus. Quando os cânticos congregacionais foram entoados. Eu estava ali. Eu sou muito observador. E quando eu me assentei ali, eu disse, Deus, fala ao meu coração. Eu quero lhes dizer nesta noite que Deus tem falado ao seu coração.
Deus tem falado ao seu coração. Deus fala à igreja. Morreu há pouco tempo agora um dos pensadores do século, Dr. John Stott. Eu tive o privilégio de conversar com ele e lhe fazer algumas perguntas. Um homem muito interessante, um homem muito humano, muito simples, de um coração meigo. Dr. Stott, dos seus bons livros, um deles ele intitulou Ouça o Espírito, ouça o mundo. Olha aqui, queridos, nós precisamos estar ligados com Deus. Precisamos ouvir o que Deus está falando. Nós precisamos, como igreja, de uma liderança, de pessoas que ouçam Deus. E os senhores podem me dizer, o senhor é místico? Isso não é misticismo. Porque quando nós ouvimos Deus, nós temos o que falar a respeito de Deus. Nós não queremos só informações de Deus, mas o Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem. E eu creio, falando como irmão, aos irmãos, Deus tem falado à igreja. Hoje um dos pastores com quem eu estive me procurou. Foi um encontro de pastores, famílias, um momento muito lindo. Passamos toda a manhã com esse grupo. Este homem é um engenheiro de uma multinacional, é pastor também, um homem muito interessante, muito bem informado. E ele me disse, pastor Messias, eu preciso falar com o senhor. Falei, estou às suas ordens. E havia lágrimas nos seus olhos. Ele é um teólogo, ele é um pensador, ele é um pregador, ele é um profissional e ele é um pastor. E ele me disse de uma experiência profunda que ele teve com Deus. Ele me disse, Deus falava e parece-me que eu não queria ouvi-lo, eu não queria entender. Ouçam, queridos, não era um trovão, ninguém pensa que Deus foi um trovão ou um relâmpago, não. Deus tem várias formas de falar. Hebreus capítulo 1 fala, havendo Deus falado de muitas maneiras. De muitas maneiras. Nós estamos ouvindo Deus. A igreja tem ouvido Deus. Os maridos, as esposas, os pais. E os irmãos me perguntariam, pastor Messias, então o senhor nos fale como ouvir Deus. Eu começaria dizendo, dobre os seus joelhos e ore. Eu diria, abra a sua Bíblia e leia. Leia a sua Bíblia. Deus está no meio da igreja. Ele está presente com a igreja. Queria que você levasse isso para a sua casa hoje. Chegue em sua casa e diga, Deus está aqui na minha casa. E Deus está falando a nós nesta noite. O que Ele está falando ao nosso coração? No Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há poucos tempos agora estávamos em Jericó e no momento em que estávamos ali comendo umas frutas, ia passando um rebanho e o pastor cuidando das suas ovelhinhas. Eu olhei aquele quadro, eu não entendi o que o pastor estava falando, a língua que ele estava falando, mas eu percebi que à medida que ele vinha, ele conversava com as ovelhas e as ovelhinhas ouviam a sua voz. Que Deus nesta noite abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvi-lo. Vamos concluir? Diga, Deus está
Nem todos falaram. Pode dizer, não estamos quebrando a liturgia. Diga, Deus está. Ele está? Ele está. Diga, Ele fala. Ele fala? Fala. Mas esta passagem, no versículo 20 de Apocalipse 1, fala do Cristo que está com a igreja, que fala à igreja, mas fala que Ele cuida. Me permitam agora cuidar. Em nossa igreja, onde eu trabalho, eu hoje não sou mais o pastor, eu sou jubilado. Mas eu procuro não atrapalhar, eu digo que eu não atrapalhando, já estou ajudando. Nós temos um ministério agora chamado RCP, Rede de Cuidado Pessoal. Tem um pastor que cuida de mim, pastor Matias. Ainda quarta-feira ele me convocou para cuidar de mim. Ele é um pastor jubilado. E o pastor da igreja, que é o pastor titular, a nossa equipe pastoral tem 12 pastores, o pastor titular é um jovem que eu discipulei quando ele tinha 5 anos. Hoje ele é o meu pastor, mas eu cuido dele. Olha aqui, você se sente cuidado? Você se sente cuidado? A igreja, ela é cuidada. Aí estão os pastores, meus nobres colegas. Aí estão os presbíteros. Mas eles também precisam ser cuidados. Cuidados. Quem cuida precisa ser cuidado. E essa passagem nos fala de Jesus andando no meio dos candeeiros. Eu acho isso bonito. Ele falando, mas João diz que na sua mão direita tem 7 estrelas. Eu já estou vendo ali várias estrelas. Me permita. Estrela, 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 estrela. Não são as estrelas de Hollywood. São as estrelas diga, de Jesus. Vocês não falaram? Diga, estrelas de Jesus. Os pastores são as estrelas. Não pastores que querem ser estrelas, porque hoje tem os pastores do holofote. Né? Não são essas estrelas. Eu diria que estes não passam de pirilampos, não é? Eu diria, estrelas não são aqueles que querem ser estrelas, são aqueles que fazem parte desta grande constelação de santos redimidos pela graça de Jesus. E talvez os próprios pastores, respeitosamente, eu possa dizer isso aos senhores. O que me sustentou quase 60 anos pregando como pastor. Vai fazer agora 53 anos. Podem olhar bem aqui nos meus olhos. O que sustentou a igreja, sabe quem é? Que cuidou. Olha lá onde nós estamos, eu fico muito feliz. De vez em quando eu acordo à noite, eu falo, Jesus, eu já indo para os 80 anos. Aí Jesus fala, fique calmo, eu estou cuidando de você. Eu subo as escadas do avião, aquela pastinha pesada. Jesus fala, calma, eu estou cuidando de você. Eu me coloco diante de um auditório, minhas pernas ainda tremem. E Jesus fala, calma, eu estou cuidando de você. Eu tenho uma palavra final.
Jesus está cuidando desta igreja. Ele está cuidando desta igreja. Cuidando de cada família. Cuidando da sua vida. Da sua vida. Da sua vida. Da sua vida. Volte hoje para casa com essa palavra no seu coração. E você vai repetir essas 3 ideias. Diga: Deus, o Senhor da igreja, Ele está com a igreja, Ele está comigo. Ele está falando comigo e Ele me tem na sua mão direita. Ele está cuidando de mim. Que Deus continue abençoando, pastor Paulo, a igreja, viu? Continue abençoando a igreja. Em momentos que eu tive os meus desafios, eu falei, um dia eu estava dirigindo o carro, chorando, na avenida principal de Londrina, uma avenida bonita. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. Aí Deus falou: calma, calma. Primeira coisa que eu descobri, que a igreja não é minha. Já fiquei tranquilo. Jesus falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus continue abençoando o conselho desta igreja, os pastores desta igreja, a liderança desta igreja. Deus continue cuidando, abençoando a sua vida. Deus seja louvado. Uma boa noite a todos. Em paz me deito e logo pego no sono. Um bom sono a todos. E fiquem muito tranquilos, que amanhã no culto das 9, no culto das 7, eu vou pregar curtinho. Amém.